Deus nos abençoe. Irmãos, este salmo, salmo de número 3, ele estimula a confiança em Deus em meio às lutas e derrotas da vida. Nós, olhando daqui, ainda dá para ver os irmãos ainda, né? Faltando muita gente, alguns dodói, esperando o restabelecimento, né? Outros enfrentando essa virose, outros enfrentando o vírus mesmo, né? É o caso da mãe do Oscar. Mas esse salmo, ainda que apresente Davi diante de uma luta terrível na sua vida, ele exalta a confiança em Deus. Confiança de que, assim, uma linguagem bem simples, tem a ver com a certeza da existência de Deus e de que Ele tem tudo em suas mãos. Quando nós cremos de fato em Deus e somos convictos de que Ele age, nós temos a coragem que tiveram aqueles 3 rapazes lá, né? Misael, Ananias e Azarias. Olha, se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo aí, ó, que nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. E aí vocês sabem que eles foram jogados aonde? Na fornalha de fogo. E às vezes nós olhamos assim e vemos que na Bíblia esse é um caso único. De fato é um caso único na narrativa, mas os sábios rabinos dizem que Abraão foi o primeiro a ser jogado numa fornalha de fogo. Os intérpretes do Talmud, eles dizem que Abraão, antes de receber a revelação divina, de Deus se revelar para ele já havia adquirido pela consciência e pela mensagem da natureza a existência de um único Deus. Então Abraão, ele já não era politeísta, como os seus pais e os seus e os da sua parentela. Abraão recebe então essa revelação de Deus, e ele se diz assim: mas como é que nós podemos chegar a essa conclusão simples? Se você ler a história de Abraão, vai dizer que Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele leva consigo as almas que ele ganhou. Aí a gente vai analisar isso à luz da língua hebraica, e nós vamos chegar à conclusão de que aquelas pessoas que estavam à volta de Abraão foram pessoas que foram ganhas por ele acerca da pregação de um único Deus. Abraão estimula aquele povo a deixar de ser monoteísta, de ser politeísta para ser monoteísta. E quando nós olhamos as datas, né, nós vamos ver que acho que 1948, 50, por aí antes de Cristo, ele está praticamente na mesma época da Torre de Babel. E aí os sábios do Talmud dizem que aquele Nimrod lá, né, é ele quem acaba julgando o Abraão e o seu irmão. O texto diz que Abraão tem um irmão chamado Harã, e na narrativa diz que o Harã simplesmente morreu, mas não diz como. Então vem os sábios do Talmud e dizem, explicam uma história de que como Harã morreu. Harã e Abraão são levados à presença de Nimrod, e eles são interrogados com relação ao monoteísmo e politeísmo. Abraão manifesta então a confiança num único Deus, e ele é jogado numa fornalha de fogo, numa fornalha ardente. Talvez não nos mesmos moldes da fornalha que os meninos foram lançados, né? Ananias, Misael e Azarias. Mas o Abraão é jogado e ele sobrevive. E aí o Nimrod olha para o Harã e diz assim: e você? Você vai estar conosco ou vai estar do lado dele? Ele diz assim: olha, se o Abraão escapar, eu estou do lado do Abraão, mas se o Abraão morrer, eu estou contigo, eu fico com vocês. Então eles jogaram Abraão não morreu, e jogaram Harã, e Harã morreu. Por isso que a Bíblia simplesmente em português diz que Harã morreu. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque o Salmo 3 ele é um salmo de confiança. Davi escreve esse salmo quando ele está assim extremamente sendo perseguido, e ele escreve esse salmo falando acerca da confiança que ele tem em Deus.
a confiança que é mostrada por Abraão e a confiança que é mostrada por Ananias, Misael e Azarias. Então este salmo estimula a confiança em Deus em meio às lutas e às derrotas da vida. Não pense que nós não temos lutas, não temos vitórias e também não temos derrotas. A vida não é só feita de vitórias, a vida também ela é feita de derrotas. Nessa vida há escorregões, há dificuldades, sabe? Engana-se e tenta enganar o povo quem vem para cá dizer que Deus, ao converter o coração do ser humano, quer sempre o melhor para ele. De fato, Deus quer o melhor para todos nós. E aquilo que Deus nos dá às vezes de punição, nós não entendemos como o melhor para nós. A disciplina, no momento que ela acontece, não é bem recebida, mas ela acontece. E mesmo também Deus permite que sejamos derrotados para que a nossa confiança se volte para Ele. Então, esse salmo ele é atribuído a Davi. E o Salmo 3 mostra o grande rei sendo afligido e perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Se você ler a história de Davi em 2 Samuel, você vai ver que um dia o Absalão resolve se levantar contra o pai. Ele faz um negócio absurdo, bota uma tenda na frente da cidade, Ele acaba se prostituindo com as mulheres de Davi. E ele é aquele tipo de cara que quer puxar o tapete do rei, E aí faz aquela política dos benefícios. Ele chama o pessoal e diz assim: olha, o rei não está cuidando de vocês. Quando alguém quer puxar um líder quer puxar o tapete de outro, a primeira coisa que ele diz é isso: olha, fulano não está cuidando de vocês, se for eu vou cuidar melhor. Então o rei não tem tratado dos seus problemas, o rei não se preocupa com o povo, o rei só se preocupa consigo mesmo, o rei só se preocupa com o seu palácio, o rei só se preocupa com suas mulheres, com seus projetos pessoais. E é interessante, porque a vida de Davi com Absalão, esse problema entre pai e filho, por causa do relacionamento de Davi com Betseba, tem um negócio interessante. Dizem os sábios, judeus, que o Absalão manda um recado para o Davi. Por quê? Porque ele queria ser chamado pelo pai, ele queria ser disciplinado pelo pai. E como Davi não dá a mínima para ele chama o mensageiro e diz assim: diga a Davi que me mate. Se ele não quer me receber, que me mate. Se ele não quer falar comigo, que me mate. Irmãos, uma lição para nós: às vezes nós não corrigimos os nossos filhos, e os nossos filhos esperam por correção. Os nossos filhos às vezes esperam de uma atitude firme nossa, e Davi não teve essa atitude firme. Davi é um excelente rei, mas um péssimo marido, um pai de família que não é para ninguém seguir o exemplo dele. Tem falhas terríveis, e diante dessa falha que Absalão observa a falha de caráter do pai, a fragilidade de Davi nesse aspecto paterno, ele pensa assim: eu posso tomar o poder. A questão é que Absalão esquece que quem colocou Davi no trono foi Deus. Davi não ascende ao trono por causa da sua capacidade de guerra, por causa da sua inteligência de estratégia, no sentido de comandar uma nação e de comandar um exército. Eu não sei se vocês lembram, a Bíblia nos diz que tem um momento que Saul entra numa caverna, lembra? E alguns dizem que ele vai fazer algum tipo de necessidade, e quando ele está tranquilo lá, o que o Davi faz? O Davi corta a ponta da capa de Saul. E aí, aqueles que não são muito inteirados na cultura judaica, eles vão dizer assim: não, mas o Davi poderia ter matado. Não poderia não. O Davi faz pior. Por quê? Porque Saul tem uma capa, ele tem um talite, e essa capa lhe dá autoridade como rei. Nessa capa tem 5 nós com 8 pontas desfiadas. Esses 5 nós representavam a mão de Deus, e as 8 pontas desfiadas representavam as portas de contaminação que o ser humano tem: ouvido, olho, boca, mão, pé, por onde o ser humano pode se contaminar. E quando Davi corta aquela ponta,
Saul pega sua capa e ele percebe que está cortado, ele sabe o que aconteceu. Sabe o que Davi diz? Davi diz assim: Saul, não é dever meu matar você, mas eu cortei a mão de Deus da sua vida. Por quê? Porque os 5 nós representam a mão de Deus na vida e no ministério. Então Davi não adiantaria matar Saul. Se ele mata Saul, ele vai ser julgado um assassino, porque matou o rei, matou o ungido do Senhor. Então o que ele faz? Ele corta a ponta. E quando ele corta essa ponta, ele está dizendo: tirei a mão do Senhor da sua vida, a partir de agora a mão do Senhor está comigo. E é assim que Davi ascende ao trono. Ele sabe que Deus está com ele, ele sabe que Deus o está dirigindo. Então Absalão resolve tomar o trono de seu pai a qualquer custo. Ele não mede esforços e ele se torna um inimigo perigosíssimo. E o Davi sabe disso. E sabe o que Davi faz? O Davi foge e deixa o seu trono vazio. Ele foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira, da fúria de Absalão. E Davi foi com certeza um dos homens de Israel que mais depositou fé e confiança no Senhor. É impossível negarmos isso quando nós olhamos os salmos escritos por Davi. Davi percebe o aumento dos seus inimigos. Por quê? Porque Absalão não está sozinho. Vocês lembram do que eu disse no início? Quando ele diz: olha, o rei não cuida de vocês. E aí, o rei não investe em vocês. Quem é que não quer dinheiro? E aí a turma se junta com Absalão. E Davi então ele percebe o aumento dos inimigos. As pessoas largam o Davi, se voltam para Absalão. O número de pessoas ao lado de Absalão cresce, e Davi diz: olha, o aumento dos inimigos é notório, e são pessoas que se levantam contra mim, que torcem para que eu me dê mal. Vocês acham que isso não acontece conosco? Preste atenção onde você trabalha, com quem você vive, com quem você convive. Tem sempre um ímpio torcendo para você se dar mal. Tem sempre um opositor. E esse salmo, nessas reflexões que nós estamos fazendo nos salmos, nos diz isso. São muitos os que se levantam contra nós. E Davi admite que há uma ira contra ele. E há uma ira da parte daqueles que afirmam algo que está no salmo. Se você ler o salmo com cuidado, Salmo 3 diz assim: olha, Deus não vai te ajudar, Davi. Você está sozinho nessa. Não adianta você depositar essa confiança em Deus, porque Ele não está nem aí para você. Irmãos, é um erro pensar que Deus não está nem aí para nós. Nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço, mas quando as dificuldades vêm, nós somos os primeiros a baixar a cabeça, a chorar, a se desesperar diante das situações. Irmãos, nós temos um valor muito grande para Deus. Precisamos entender isso. Então, Davi diz assim: olha, o povo está dizendo que o Senhor não vai me ajudar. Não se deixe levar pelo materialismo à sua volta. Às vezes nós achamos que Deus está tão distante de nós, porque a própria oração do Pai Nosso diz isso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Deus está lá em cima e nós aqui embaixo sozinhos. Não estamos sozinhos. E Davi invoca a presença do Senhor. Ele sabe que não está só. E a confiança em Deus, ela é fundamental para nós vencermos o medo e as ameaças do inimigo. Todos nós sempre temos uma relação assim de medo, né? Ainda ontem eu estava em Codajás, voltando para cá, e só tinha um barco para voltar, né? Eu tinha que estar aqui. E aí o barco é daqueles assim bem velhos, sabe, de madeira, bem velho. Eu tenho um amigo que veio na quinta-feira para não pegar esse barco. E aí o pessoal vem com brincadeira para o meu lado: você tem coragem de ir no barco? O barco não é meu. Se ele for profundo, não é meu, não estou nem aí, eu não vou ter prejuízo nenhum. Mas, irmãos, a minha confiança não está no barco. Recentemente eu contei para vocês, amigos meus, que a lancha virou no meio do rio e eles foram, a lancha foi para o fundo e eles foram salvos por uma mulher que estava a quilômetros de distância. Eu ouvi um grito.
Como é que alguém pode ouvir um grito no meio da mata de um grupo de pessoas que estão se afogando no meio do Solimões? Vocês sabem que o Solimões não é um rio estreito. E aí, hoje todos eles, quando eles se reúnem para conversar sobre essa aventura que passaram, né, foram salvos pelo filho dessa mulher, eles choram porque sabem que foi a mão de Deus. Então Davi é esse cara que passa para nós essa confiança. Não se desespere diante dos inimigos, diante daqueles que se levantam, diante daqueles que se opõem, porque Deus estava ao seu lado. Se você olhar os versos 3 e 4, Davi exalta o Senhor e reconhece que quando todos o abandonaram, Deus permaneceu com ele. Às vezes nós temos o hábito de achar que estamos sozinhos, né? Vocês lembram de Elias? Senhor, os teus profetas te abandonaram, quebraram os teus altares, violaram a tua aliança, todos eles te abandonaram, só eu fiquei. Conversa, ele não estava sozinho, tinha outros. Deus tem sempre um grupo para ser utilizado, Deus tem sempre um grupo a seu serviço, mas nós, com o nosso medo, com a nossa fragilidade, nós temos sempre o hábito de dizer: não estamos sozinhos, sou só eu, estou desesperado, Deus me socorre. Não, queridos, nós não estamos sozinhos. Quando Davi clamou, Deus ouviu e respondeu, e a Bíblia diz do Monte Sião, e aqui o Monte Sião representa o lugar onde Deus habita, do alto céu, aonde Deus responde. Mas por que Davi invoca a presença do Senhor? Porque ele sabe que Deus é onipresente, que Deus está com ele em todas as batalhas, porque a sua estrutura física, ela é frágil, mas ele confia num Deus que o sustenta. Irmãos, a estrutura poética desse salmo descreve então uma situação e uma perseguição muito dura, não só para Davi, mas para Israel. Então, a revolta de Absalão foi tão forte, foi assim um impacto tão grande. Eu não sei como vocês encarariam, né, a maneira como Absalão se levanta contra o próprio pai. Mas às vezes os filhos têm algumas atitudes contra os pais que entristecem os pais. Às vezes nós não esperamos ouvir da boca de nossos filhos algumas coisas. Às vezes nós não esperamos vivenciar dos nossos filhos algumas atitudes. Por quê? Porque na nossa mente, o tempo dedicado, o amor dado, aquilo que foi investido na vida de um filho, nós sempre esperamos o quê? O retorno, pelo menos de gratidão. Por que a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe? E aí junta uma promessa que é lá do Antigo Testamento. Por que honra teu pai e a tua mãe? Aí depois o salmista vai dizer: honra o teu pai que te gerou, né? Tua mãe que te gerou, honra o teu pai que dá o melhor para si, para você. Irmãos, recentemente eu estava conversando com uma senhora e ela disse: pastor, eu vim de uma situação muito pobre, muito triste. Meu marido me abandonou com 5 filhos e eu tinha que dar sustento para os meus filhos. Aí ela dizia o seguinte: às vezes eu fazia uma farofa de ovo, deixava eles comer e eu ia para o canto chorar. Ela não comia. São pais que se dedicam, que dão o máximo de si e que esperam retorno, que esperam amor, esperam carinho, esperam respeito de seus filhos. E talvez Davi estivesse esperando isso. E o que Absalão faz? Absalão se revolta, quer tomar o trono, ele quer matar o pai. Davi foge. E aí ele diz: olha, ele coloca intensidade nas palavras, e essas palavras são tão fortes que ele diz assim: o número dos meus adversários tem crescido, eles crescem a cada dia e se opõem contra mim. E ainda dizem mais: não há salvação em Deus para você, Davi. Irmãos, a vida não estava fácil, o cenário era hostil. Davi estava com tudo pronto para se deixar abater e se entregar, mas ele não se deixa, porque Davi tinha assistência do Espírito do Senhor. Se por um lado os inimigos diziam assim: ó, Deus te abandonou, por um outro lado Davi continuou firme, ele não vacilou. Ele disse no verso 3, ele disse: porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória,
o que exalta a minha cabeça. Um dia me chamaram para pregar num local onde as pessoas estavam assim, extremamente derrotadas, né? Tinham passado por uma divisão, um problema lá. E aí eu fiquei pensando, pedindo de Deus, Senhor, o que eu vou falar para esses santos lá? O que eu vou dizer para essas pessoas? E o tema que me veio à cabeça foi, o tema que me veio à mente foi a síndrome da cabeça baixa. Irmãos, nós não temos por que andar de cabeça baixa. Nós temos que andar de cabeça erguida, principalmente para a nossa segurança hoje, né? Tem gente que anda de cabeça baixa, não vê o que acontece lá na frente. Mas nesse sentido, eu não estou falando no sentido de segurança, eu estou falando no sentido de andar com o que veio, saber de onde veio, o que veio fazer aqui e para onde vai, andar de cabeça erguida, andar confiante. Davi tem essa consciência. Ele diz que apesar das suas aflições, ele sabia que o Senhor escuta e responde às orações. Irmãos, é possível que Davi tivesse em mente o que Paulo escreve em Romanos 8:31, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, Davi? O que eu vou dizer diante dessa circunstância toda? Diante de tudo isso, muitos são os meus inimigos, o meu povo tem me abandonado, meu filho se levantou contra mim. Mas aí, vocês lembram que um dia ele disse: ainda que meus pais me abandonem, o Senhor não me abandonará? E é possível que ele tenha pensado o que Paulo diz em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei, se você me perguntar se Deus é por nós, quem será contra nós, eu vou dizer o inimigo. O inimigo, que a palavra adversário ele vai ser contra sempre, mas não significa que ele vai prevalecer. Então, Davi diz que Deus ouve orações, que Deus responde. A grande lição desse salmo é a confiança em Deus. E essa confiança, ela não pode ser apenas teórica. Ela tem que ser firme, inabalável diante de qualquer situação. Não basta dizer que confia, é preciso provar que você confia em Deus. Deus espera isso de nós. Irmãos, vocês já prestaram atenção que Jesus alimenta toda aquela multidão lá com pães e peixe? E os discípulos viram aquilo e ficaram o quê? Maravilhados. Mas logo em seguida Jesus diz assim: peguem o barco e vão para outro lado, para outra margem. E eles vão. E aí pergunta: o senhor não vai? Ele diz: não, vão vocês. E eles vão. E quando chegam no meio do mar, o que acontece? Alguém lembra? Acontece uma tempestade. E os discípulos estão desesperados, achando que vão morrer. E aí Jesus vai ter com eles. E aí diz para ele: homens de pouca fé, vocês viram o que aconteceu? Alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e agora vocês estão com medo dessa tempestadezinha? Aí nós cantamos um corinho, que com Cristo no barco tudo vai, e com Jonas no barco tudo vai mal. Então é preciso mostrar que realmente se confia. E Davi confiava. Onde é que está isso? A prova está no verso 5, Salmo 3, verso 5. Sabe o que ele diz? Deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deito e pego no sono. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que foi essa vacina, que depois que eu tomei essa vacina, a minha vida mudou. Quando dá às 9, depois das 9, eu estou igual o Júnior, eu tenho que dormir logo, e depois que eu durmo, o celular fica aí, dorme do meu lado, toca e eu não desperto. E não era assim. Sempre dormi muito pouco, sempre acordei cedo, mas o negócio mudou. Meus irmãos, nada tira o meu sono. Eu não tenho preocupações, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Um dia nós estávamos voltando de Tefé e pegamos um temporal. Sabe que é aquele temporal? E eu olhava de cima assim, e a proa do barco entrava quase que toda na água assim. Eu estava como pastor
Pastor Natânio vai ver o vídeo, vai lembrar disso. E ele acordou assustado, ele acordou indo em direção à lateral do barco. Eu me agarrei com ele. Ele disse: o que está acontecendo? Todo mundo gritando, o pessoal colocando salva-vida, aquele negócio todo. E ele disse: o que foi? Eu falei: nada não, tem uma chuvinha fora só. Mas vai passar. Se acalma, não fique nervoso. Aí ele sentou na rede, ficou me olhando lá, as pessoas todas com coletes. Eu olhei assim, né? Não tinha mais colete nenhum, não tem problema. Irmãos, aí, vocês sabem, época de seca no nosso estado é difícil você pegar um temporal em qualquer lugar, porque não tem onde você se proteger. Se você botar para a margem, as ondas vão jogar o barco contra o barranco, vai quebrar. Se você for à praia, vai jogar contra a praia, o barco vai para o fundo. Então ele tem que arranjar um lugar onde tem menos banzeiro e esperar pela graça de Deus. E o barco, nós estávamos voltando de Tefé, era um barco pequeno. Mas muitos de nós acabam se perdendo por causa do pânico. Então não tenha pânico, não se desespere. E aí eu perguntei para ele: o que você vai poder fazer? Você vai pular nada? Né? Aqui dentro não está mais seguro? Então observe, tem muitas coisas aqui que pode flutuar. Calma, espere no Senhor. E acalmou. Depois tinha nego trocando de roupa, porque tinha mulher que tinha vomitado no vestido, na saia. O negócio estava feio. E aí a senhora da cozinha viu que eu era a pessoa mais equilibrada, chegou comigo e disse assim: e agora o que eu faço? Eu falei: vai lá, faça um café para o pessoal. Aí o pessoal fica, né? Pastor. E aí ela disse: o senhor é pastor mesmo? Eu falei: só nas horas da aflição. Não se preocupe não, né? O povo chama, não é pedido não, eu sou pastor mesmo, tá? Não se preocupe não. Então, não se desespere, tá? Deus é Senhor. Essa fé tem que ser firme, tem que ser inabalável. A gente tem que provar que confia e tem que ir até as últimas consequências. E aí a prova de que o Davi tinha toda essa confiança, porque se você olhar o verso 7, o que ele diz? Ele vai e ora. Então ele diz: em paz eu me deito, né? Eu pego no sono, estou tranquilo. E aí ele não perde tempo, ele vai e ora. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Esse é o Senhor a quem Davi serve. A confiança era tanto que a oração entra como um grito de guerra. Esse salmo, ele entra para a história de Israel como um grito de guerra, de que Deus ia à frente do seu povo, feria os inimigos, quebrava os queixos dos inimigos. E Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta da soberania de Deus. Observe que foi o verso 8 que eu pedi para que vocês lessem. Ele diz: do Senhor é a salvação. Sabe o que ele está dizendo? Davi sabia que não havia poder nas suas palavras. Davi sabia que não havia poder nele. Ele não tem mais exército, ele não tem mais o povo ao seu lado, ele só tem Deus. Agora, o último verso desse salmo salienta uma das doutrinas mais sérias e mais interessantes da fé cristã, que é a doutrina da salvação. E Davi chama a atenção daqueles que querem voltar para a Bíblia, que querem voltar para essa doutrina, que querem tirar o homem do centro e colocar Deus no centro de todas as coisas. E aí Davi diz que a salvação pertence ao Senhor. Irmãos, o dom da graça salvífica pertence ao Senhor. Esse salmo ele é belíssimo, porque se por um lado essa salvação mostra a confiança em Deus, de que Davi seria liberto das mãos de Absalão e dos inimigos, por um outro lado ele está falando de salvação espiritual. E aí Davi diz que do Senhor vem a salvação. A salvação não vem dos homens, a salvação não está em nós mesmos, não está nos recursos humanos, não está nos governos humanos. A salvação está no Senhor. Nós temos que aprender a olhar, confiar nele inabalavelmente. Confiança, que é fé genuína, ela é inabalável. Vocês lembram de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
Irmãos, esse homem, ele mostra que é realmente confiança em Deus e sabe que tudo pertence a Deus. Quando ele perde tudo, os que estavam à volta dele se desesperam, e ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja quem? O nome do Senhor. Nós aprendemos aqui recentemente que tudo pertence a Deus. Eu estava até falando sobre questão de dízimo e oferta aqui, né? Falei da doutrina do resgate, como ela funciona, como Davi é levado para o Egito para ensinar resgate para nós. E aí nós aprendemos uma lição belíssima: Deus não pede 10% do que é nosso, Deus deixa nós usarmos 90% que é dele. E isso foi exemplificado na vida de Faraó. Vocês lembram? Faraó comprou o povo, comprou as terras, comprou os animais, e depois o povo se desesperou e disse assim para José: não é justo que morramos diante de meu senhor. E José diz: não, o Faraó não quer que vocês morram, não. Ele não é tão ruim quanto a Record pinta, não. Era outro Faraó, não é esse aí não, tá? Era outro, esse era o Faraó sério. E aí o que ele faz? Ele diz: olha, devolveu as casas, devolveu a vida do povo, deu os animais, deu semente. E aí quando o povo produziu, que vieram todos alegres, José disse: espera aí, de quem é os animais? É do Faraó. De quem é a produção? É do Faraó. A colheita é do Faraó. Suas vidas, eles disseram, é do Faraó. Mas o Faraó não quer que vocês vivam como escravos e como miseráveis. Então o Faraó vai estabelecer apenas o que aqui? 20% para a manutenção do palácio e do reino. O restante vocês podem usufruir. E aí vocês vão olhar lá e vão ver que essa é a doutrina do resgate, falado por Paulo em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 7. Quando Paulo fala de resgate, ele tem em mente o resgate do Antigo Testamento, resgate que é feito por Abraão, a vida de Ló. E aí ele diz: olha, tudo é do Faraó, mas ele dá para vocês utilizar. Essa lição vem para nós, irmãos. Tudo é de Deus. Ele não pede 10% nosso, ele nos deixa usar 90% que é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, os homens e tudo que há no mundo. Nós precisamos aprender que existe uma mão soberana que controla e que dirige todas as coisas. Por isso que Davi diz: a salvação vem das mãos do Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe, que use o Salmo do número 3 para nos estimular a viver com mais confiança, principalmente nesses dias de pandemia, de insegurança e de dificuldade. Amém?